Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom dia, meus caros amigos. Está no ar o nosso programa Iluminar. Toda segunda-feira, a TV Araçuaí leva até você este momento de fé e de reflexão. Nós estamos sempre aqui juntos, ou comigo, o Padre Sebastião Tiago, ou com algum de outros de nossos apresentadores, levando até você uma reflexão de fé, uma reflexão de vida, de luz para a sua vida. Queremos entrar no seu lar, na sua família, na sua casa, levando a instrução da fé, o conhecimento da palavra de Deus, levando graças e bênçãos até você. A TV Araçuaí acontece com a sua colaboração. Continue nos apoiando, nos assistindo, continue sendo a pessoa especial para quem nós fazemos toda a nossa programação. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho. Vamos refletir uma coisa muito interessante hoje. Você já reparou que quando você vai à missa, o padre fala muito de reino de Deus? Nós pregamos o reino de Deus, nós anunciamos o reino de Deus, nós queremos construir o reino de Deus e assim por seguinte. Mas o que você compreende por reino de Deus? Em que se trata? É um lugar? É um estado de vida? E o que ele traz? O que ele representa para nós cristãos? O que ele representa para o mundo inteiro? Essa será, então, a nossa reflexão de hoje. O tema de hoje nosso é o reino de Deus. Vamos, através daquilo que a igreja vem ensinando ao longo dos tempos, através da Escritura, vamos compreender o que se trata, então, este anúncio do reino de Deus. Vamos começar assim. Olhando para o tempo de Jesus, o que se dizia do reino de Deus no tempo de Jesus? Para isso, nós vamos voltar ainda um pouquinho antes. Porque a expressão reino de Deus, ela é uma expressão judaica. É claro que o judeu, como você sabe, uma curiosidade interessante, o judeu não pronuncia o nome Deus. Ele utilizava com certeza outras expressões. O reino do Salvador, o reino do Libertador, o reino de Yahvé, podemos assim dizer, ou o reino dos céus, que é também uma das expressões utilizadas nos evangelhos. O próprio São Mateus vai falar muito de reino dos céus, porque Mateus escreve para uma cultura altamente judaica e ele segue então a tradição de não ficar utilizando o nome de Deus em vão. Então, Jesus viveu, então, nessa época em que o tema reino de Deus era presente. E para o judeu, o que era o reino de Deus? Era uma experiência, uma monarquia de Deus. Deus seria, então, o soberano, o único a reinar em Israel. O reino de Deus para, então, o reino de Deus para o membro da cultura semítica é exatamente Senhor Yahvé é o nosso rei, o nosso soberano, sem que haja reis humanos que governem sobre o povo. Então, na época de Jesus, se falava, se pregava sobre o reino de Deus. Os homens e as mulheres judeus falavam, então, dessa espera. Eles esperavam a chegada deste momento em que eles poderiam dizer, agora nós vivemos o reino de Deus. Por aí nós podemos já compreender uma coisa. Jesus falava do reino de Deus. É o tema principal da pregação de Jesus, é o reino dele. O reino do seu Pai. O reino dos céus. Então, Jesus com certeza tinha ouvintes atentos. Quando Jesus começava com a expressão, o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante a... Assim por seguinte, as pessoas que o escutavam ficavam atentas, porque queriam compreender o que se tratava esse reino de Deus. Não é diferente também de nossa realidade hoje. Nós também queremos compreender. Então, para o cristão, para nós que acreditamos em Jesus, superamos essa ideia judaica do reino de Deus. E então, vamos perceber que quando Jesus nasce, a sua vida já significa o reino de Deus. O fato dele estar vindo até nós, homens e mulheres fracos, pecadores, significa que ele já está trazendo até nós
o seu reino. Podemos dizer assim, Jesus é o inaugurador, ele dá o pontapé inicial para a instauração do seu reino. Por isso ele vai tanto falar em sua vida. E ele começa a anunciar. E a grande pergunta é, quando virá o reino de Deus, o reino dos céus? Jesus vai dizer uma expressão muito bonita. Ele já está no meio de vós. São João Batista dizia assim, olha, o reino dos céus está se aproximando. De quem é que ele falava? Ele falava de Jesus. O reino dos céus, na verdade, para João Batista, é Jesus já chegando. Ele representa a presença do reino. Cada atitude sua é a atitude própria do reino acontecendo entre nós. Por isso a beleza de suas ações, de sua pregação, de seus sinais, de seus milagres, de suas atitudes de cura, de libertação, expulsa demônios, tudo isso já é para dizer, o reino de Deus já está acontecendo. Por isso, essas maravilhas ocorrem no nosso meio. Jesus, então, traz essa novidade. Ele está tão próximo que já está no meio de nós. São duas expressões que nós encontramos na boca de Jesus. O reino de Deus está próximo e em um outro momento ele vai dizer, o reino de Deus já está entre vocês, anunciando desse modo a si mesmo. Então, por aí já podemos dizer, nós vivemos no reino de Deus. Mas, Padre, como que vivemos no reino de Deus com esse mundo tão estranho à nossa realidade? Nós vamos refletir mais sobre isso, nós vamos compreender o porquê que nós falamos e utilizamos essa expressão. Já vivemos no reino de Deus. Nosso primeiro intervalo, não saia daí, já estaremos de volta. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Iluminar.
Hoje, segunda-feira, 10 de julho. E o nosso tema de hoje é Reino de Deus. Estamos compreendendo um pouco mais do que se trata isso, que é tema de tantas pregações. Tanto nós falamos, tantos os padres pregam, que às vezes parece que é uma expressão repetida, já está desgastada, mas não está. É o centro da pregação cristã, é o anúncio do reino de Deus. Todos nós gostamos de definir as coisas. Nós queremos saber o que é. O que é isso? É o que normalmente as pessoas nos perguntam. O que é o reino de Deus? Olha, Jesus não faz uma definição. Por que Jesus não faz uma definição? É próprio da sua cultura. A cultura na qual Jesus nasceu, a cultura dos judeus, que nós chamamos a cultura semítica, ela não é uma cultura da definição. Dizer isso é isso, isso, isso. Não, ela não é desse estilo de vida. Isso é próprio dos gregos, os gregos que gostam de definir, porque o grego é o filósofo, é o pensador, é o estudioso, é o sábio. O semita, ele vai utilizar mais de comparações. O semita e o próprio Jesus, por ser ele vai usar mais de referências. Olha só, Jesus então vai ter discursos e parábolas para falar do reino de Deus. Sem que ele delimite, diga assim, o reino é isso e não é aquilo. Mas ele faz comparações e a partir das comparações nós vamos então compreender do que se trata esse reino de Deus. Há então um discurso de Jesus e uma oração que nos ajudam a compreender o significado do seu reino. O primeiro é o chamado discurso das bem-aventuranças, que está dentro do que nós chamamos de Sermão da Montanha. Uma vez nós fizemos aqui um programa falando sobre o Evangelho de São Mateus, e nós mostramos lá que do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de São Mateus, nós temos um longo discurso de Jesus, chamado de Sermão da Montanha. Do monte, Jesus fala para as multidões. E no meio deste sermão, ele conta para nós, ele fala das bem-aventuranças, que todos nós temos em mente um pouco daquilo que Jesus nos fala. E depois é uma oração, o Pai Nosso, que ele ensina para os seus discípulos. Ali nós temos duas iluminações do que pode ser o reino de Deus. Olha só as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus vai falar então de consolação no choro, saciedade na fome. Ele vai dizer, felizes os que hoje choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Consolo e saciedade. Então, são para Jesus duas palavras que devem estar presentes no reino de Deus. O que isso significa, então, meus irmãos e minhas irmãs? Podemos resumir assim. O reino de Deus é, sobretudo, nós diminuirmos o sofrimento das pessoas. Enquanto há muito sofrimento, o reino de Deus está distante. Na medida em que nós diminuímos os sofrimentos, aqui representados pelo choro e pela fome, nós já estamos, então, entrando no tema do reino de Deus. Traduzindo, reino de Deus é mundo novo, onde o mal, a dor, são vencidos pelo bem e pelo amor. Essa transmutação, essa mudança, é mudar, tirar aquilo que não ajuda a vida humana a crescer e colocar no lugar aquilo que faz com que a vida de cada homem e de cada mulher floresça, cresça, germine. Isso é reino de Deus. Ocupar os espaços onde está presente mais o mal, o rancor, o ódio, pela harmonia, pela amizade, pela fraternidade, pelo diálogo, pelo consenso. Exatamente. No reino de Deus prevalecem o quê? Tem que prevalecer a justiça, a paz e a fraternidade. Enquanto não houver isso, o reino de Deus está sim presente porque foi inaugurado, mas não está completo. Nós vamos falar mais para frente um pouco mais de tudo isso. A imagem do reino de Deus, para nós então aqui, é o paraíso. Quando a tradição bíblica e a igreja fala de paraíso, meus irmãos, minhas irmãs, nós falamos do paraíso em dois sentidos.
Falamos daquela experiência primeira da qual Deus nos cria, porque Ele nos cria para viver bem com Ele e com os outros. Por isso nós podemos dizer assim, Deus nos cria para viver num paraíso, mas nós não vivemos num paraíso, porque nós não vivemos bem com Ele e muito menos entre nós. De tal maneira que o paraíso se torna também uma utopia, algo a ser conquistado, algo para o qual nós caminhamos. E não caminhamos somente numa outra vida, mas construir o paraíso, ou o que nós podemos chamar de céu, aqui. O reino de Deus seria, então, antecipar aquilo que nós viveremos na eternidade para o hoje de nossa vida. Trazer o céu para este mundo. É uma esperança nossa. Construir o reino é viver nessa esperança e concretizá-la em nossa vida. No reino de Deus há uma perfeita harmonia nossa com Deus, a amizade nossa, a fraternidade nossa com Deus e a amizade entre nós, homens e mulheres. Vivência boa, vivência agradável. Muito bem. E como é que se constrói esta harmonia entre nós, homens? Se constrói, sobretudo, através da sinceridade e da verdade. Sem sermos sinceros e verdadeiros com os outros, não pode haver relação boa, nem com Deus. Se nós somos verdadeiros com Deus, se queremos mentir para Ele sabendo que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, como iremos então ter uma relação harmônica com Ele? Depois Jesus, no Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir a vinda do reino. Nós vamos refletir o porquê que Jesus nos pede, nos diz assim, pedi vós a vinda do reino. Qual que é a razão disso? E Ele diz assim, as nossas ações devem deixar surgir o reino de Deus. As ações nossas deixam o reino de Deus surgir. Por isso Ele fala do pão e do perdão. O reino de Deus se faz também nesses dois alimentos, o alimento do pão material e o alimento do perdão. Sem eles é muito difícil construir o reino de Deus entre nós. Nós vamos para o nosso intervalo, você não saia daí, já já estaremos de volta com o nosso programa Iluminar. Pensando em casamento ou esperando aquela tão sonhada formatura? Vem aí a primeira feira de noivos e formaturas de Araçuaí, dia 5 e 6 de agosto no Planalto Tênis Clube, com desfile de noivos vestidos de festa e lingerie. Venha conhecer a nossa feira, visitar nossos estandes e fechar o melhor negócio. Feira de noivos e formaturas. Mais informações 991 17 7227 e 999 758918. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com uma empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade.
Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Muito bem, meu caro amigo, minha amiga. Nosso programa Iluminar está de volta neste terceiro bloco. Estamos falando hoje do Reino de Deus. Nos ajude aí, continue refletindo aí através daquilo que nós estamos falando, partilhando neste programa de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala Reino de Deus, nós pensamos que é algo que nós, seres humanos, podemos construir por nossas próprias forças. Ah, padre, então nós vamos mudar tudo para construir o Reino de Deus. Não é bem assim. Primeiro que o Reino de Deus ele tem a iniciativa dele próprio. É o próprio Deus que tem a iniciativa. Por quê? Porque ele é dom gratuito. Só Deus pode nos dar o seu reino. Nós não podemos conquistar a espada, o reino de Deus. Só Ele pode nos dar. Ele que tem a iniciativa. Mas o que precisamos então, padre? Precisamos fazer duas coisas. Unir a iniciativa de Deus com as nossas ações. Isso basta. Não é querer fazer por nós mesmos, mas alguém que já iniciou, inaugurou, que é Jesus de Nazaré. Nós vamos unir a nossa ação fazendo aquilo que Ele nos pediu. Aí o reino de Deus se torna possível. Nós não vamos comprá-lo, mas nós vamos então deixar que a nossa vida seja aberta para que Ele aconteça entre nós. É abrir-se, é acolher então com alegria e gratidão o reino de Deus. Essa é a atitude nossa. Acolher o reino de Deus. Isso nos basta. Na pregação de Jesus, meu caro amigo, veja vocês, que Jesus, ele destina o seu reino a algumas pessoas. São o que nós podemos chamar os primeiros destinatários do reino de Deus. Para quem o reino de Deus deve acontecer primeiro? Há três classes, três grupos para os quais Jesus destina o reino. São os pobres, as crianças e os pequenos e os pecadores. Aí colocando crianças e pequenos no mesmo grupo. Pobres, crianças e pequenos e os pecadores. Isso às vezes nos assusta, mas é a verdade do Evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre essas realidades. Os pobres. Por que os pobres? Em primeiro lugar, temos que compreender o que se trata. Quando Jesus fala dos pobres, ele está falando de quem? Porque nós temos uma visão muito romântica da pobreza. Nós pensamos assim que Jesus faz um elogio à pobreza por si mesmo. Não. Não há nenhum romantismo em falar de ser pobre. Principalmente quando a pobreza ela é extrema. O pobre, o miserável, aquele que não tem sequer o mínimo de dignidade, ele não é feliz por ser miserável. E não é isso que Jesus fala. Jesus fala de uma realidade muito concreta. Pobre para ele são aquelas pessoas que não têm para a sociedade valor algum, que são marginalizadas, que são excluídas, que são injustiçadas. E para Jesus isso não é valor. Ninguém deve ser pobre neste sentido. São os oprimidos. É uma situação bem clara de pobreza. E Jesus vai refletir então o que gera essa pobreza. A ganância. Muitas vezes a sede de poder de um grupo gera a miséria e a exclusão de outro. E por que então, o reino é destinado aos pobres? Eles não são melhores e nem piores por serem pobres, mas eles são os mais indefesos. Por isso, o reino tem que chegar primeiro a eles. A pregação de Jesus, o cuidado dele é especial por este grupo, porque eles não têm mais ninguém que cuidem deles. Por isso, Jesus se faz cuidador, anunciador da libertação de cada um deles. Depois, as crianças e os pequenos. Nós vamos ouvir isso nos evangelhos. E aqui também há uma confusão muito grande na nossa compreensão. Às vezes a gente escuta aí nas pregações que a gente vê, ou pela televisão, ou às vezes até mesmo nós fazemos. Quando a gente fala de criança, aqueles evangelhos em que Jesus faz comparação com as crianças, nós falamos da pureza, da ingenuidade das crianças. E talvez não seja esse o objetivo de Jesus. Por quê? Quando a gente fala da pureza e da ingenuidade da criança para acolher o reino, o que é que nós estamos querendo? Procurar nela qualidades
que a tornem merecedoras do reino. E como falamos, o reino é gratuito, ele não exige nenhuma qualidade para você obtê-lo. Mas no tempo de Jesus, as crianças também eram rejeitadas. Eram rejeitadas e excluídas. Basta ver o exemplo dos discípulos. Quando as crianças se aproximavam de Jesus, o que os discípulos faziam? Eles impediam, eles empurravam as crianças para mais longe. Por isso Jesus diz, não deixai vir as minhas criancinhas. O reino dos céus é para quem for como elas. Jesus tem esse cuidado, ou seja, quem for excluído como elas estão sendo excluídas. E quem são os pequenos da época de Jesus? São os camponeses, são os pescadores, são aquelas pessoas que não têm um título de honra, que não têm um grande estudo, mas que têm um valor especial para o coração de Jesus. Por isso ele está sempre no meio desses, nas pequenas aldeias. Ele chamou para si discípulos, apóstolos, que eram membros dessas camadas sociais, que eram pescadores. Exatamente, também eram excluídos, por isso o reino de Deus é para eles. Por último, o reino de Deus para os pecadores. Ah, padre, mas o que é isso? Reino de Deus para os pecadores, mas a gente não fala que vai para o céu é quem não é pecador? Talvez nós estejamos enganados. Os pecadores aqui constituem, então, dois grupos. Aquelas pessoas de má conduta. Para a época de Jesus, quem eram as pessoas de más condutas? Eram as prostitutas, eram os assaltantes, como aqueles que foram crucificados ao lado de Jesus. Mas os pecadores são também aquelas pessoas que são ligadas a uma profissão. Por exemplo, o cobrador de imposto. Ele era considerado um pecador público. E essas pessoas, elas não tinham, então, boas obras em quem confiar. Se o judeu podia dizer, eu pago dízimo, por isso eu vou para o reino dos céus. O cobrador de impostos não podia dizer isso. Ele vai dizer, eu vou confiar em quem? Nas minhas boas obras? Não. Por isso Jesus diz, o reino do céu é também para aqueles em quem não tem nenhuma boa obra para confiar, porque ele é gratuito. Então, podemos refletir dessa maneira. O reino dos céus é para todos aqueles que se reconhecem, então, pecadores. Quem se reconhece pecador, quem reconhece a sua pequenez, está apto para acolher na sua vida o reino de Deus. Esse bloco foi bem condensado, bastante temas. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos ainda, vamos continuar refletindo sobre o reino dos céus. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar.
Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 42 21. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Iluminar. A iluminação de Deus hoje está entrando na sua casa a partir da reflexão sobre o reino. O reino traz luz. O reino traz, então, abertura nossa para Deus. E quem se abre para Deus, se abre para uma vida nova. Quando Deus entra na nossa vida verdadeiramente, nós vamos percebendo quantas coisas mudam. Deixar espaço em nós para Ele, deixar que Ele seja Deus para nós, deixar que Ele seja Pai para nós, que Ele cuide, que Ele ilumine, que Ele nos salve. Tudo isso é abrir-se para o reino de Deus. Que a luz de Deus esteja sempre presente na sua casa. Sinal de proteção, sinal de vida segura, sinal de sustento, pão na mesa, sinal de diálogo. A luz de Deus está presente onde há perdão, onde há fraternidade, onde nós buscamos resolver nossas crises, nossos problemas, através da oração, através do diálogo, buscando assim caminhos. Isso é fazer o reino de Deus acontecer entre nós. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos disso, nós temos que perceber também que há coisas que impedem que o reino aconteça entre nós. Se ele parece estar tão distante, Jesus nos diz, ele já está entre vós. E aí nós temos quase 2000 anos após a vinda, as palavras de Jesus, e nós percebemos assim que há vestígios do reino, há realmente pessoas que manifestam a presença do reino de Deus neste mundo, mas ainda há muitas pessoas que deixam de manifestar, que estão com as suas ações impedindo a concretização deste reino entre nós. Nós podemos chamar então essas pessoas de anti-reino, aquele que pratica somente a perversidade, que pratica o mal, aquele que vive buscando morte e não vida, aquele que é sinal de desunião, aquele que é sinal de divisão, de rancor. Eles se tornam assim o anti-reino no mundo, aquele que impede que esse reino de fato ocorra entre nós. Mas há também uma atitude que ela foge de tudo isso, mas ela também impede o acontecimento do reino. Nós chamamos essa atitude de farisaísmo. Vamos entender de que se trata o farisaísmo. Havia na época de Jesus os chamados fariseus. Os fariseus eram homens de boa conduta religiosa. Eles tinham a lei de Moisés e a lei levítica, podemos assim, os desdobramentos da lei de Moisés, e eles seguiam à risca tudo aquilo que era pedido. Tudo. Era, podemos assim dizer, para o nosso tempo, um bom cristão, um bom católico. Ele era um bom judeu, um judeu praticante, fariseu, conhecedor da lei. Mas qual que era o problema então? Que por causa disso, eles buscavam então sua autoafirmação. Eles afirmavam a si mesmo como bons, como aqueles que estão salvos por causa de suas obras, criando assim uma experiência de orgulho, fazendo germinar em si o orgulho, excluindo os outros e se elevando a si mesmo. É a atitude de farisaísmo, que também é presente nos nossos dias. Qual que é o problema disso? Que a pessoa começa a ter segurança em suas próprias obras. Ah, eu que vou à missa todo domingo,
talvez eu já esteja salvo. Eu sou muito melhor do que aquele que nem vai na igreja somente na sexta-feira da paixão. Isso é farisaísmo. E qual que é outro risco? Que nós começamos então a fazer as coisas para cumprir a lei, para que assim sejamos salvos. Eu vou à missa domingo porque é preceito do católico. Tem que ir à missa ao domingo, então eu vou porque tem que ir. E às vezes nunca reflete a importância disso, porque que vai. Qual que é então outro problema? Que essas pessoas começam a se esconder atrás de suas boas obras. Olha como corremos risco. Podemos esconder-nos de Deus atrás de nossas boas obras. Aqui eu vou contar para vocês uma historinha no final deste nosso bloco. Havia um homem muito bom que tinha o desejo então de conhecer a Deus. Eu gostaria muito de ver Deus e ele, nas suas orações, ele pedia isso. Certo dia, então, Deus o revelou, dizendo, tal dia e tal hora nós iremos nos encontrar. E aquele homem ficou, então, muito alegre. Ele começou a pensar, o que eu levarei para Deus? O que eu darei a Deus neste nosso encontro? E ele tinha um pote muito grande, muito precioso, que era a coisa mais valiosa de sua vida. Ele começou então a dizer assim, eu vou encher esse pote que é grande das minhas boas ações para que eu possa apresentar a Deus. Vou dizer para ele que eu sou uma pessoa que ajudo os outros, uma pessoa que eu vou sempre à igreja, que pago o meu dízimo, e ele pôs todas essas experiências dentro do pote e foi empurrando, até chegar no lugar onde Deus tinha marcado o encontro com ele. E eis que ele escutou uma voz dizendo, jovem, homem, cadê você? Não te vejo, só vejo apenas o pote. Ele disse, afasta esse pote, jogue-o fora para que eu possa te ver. É você que eu vim encontrar, não o pote. É às vezes a atitude farisaica. Nós queremos apresentar diante de Deus as nossas boas obras, mas nós esquecemos de nos mostrar para Deus. Deus está interessado em nós. Deus não está interessado, às vezes, em coisas que nós fazemos para conquistá-lo, como que para comprá-lo, ganhar a sua confiança. Ganha a confiança de Deus quem é muito sincero com Ele. Quem chega diante dele e diz, Senhor, essas são as minhas fraquezas, essas são as minhas forças, e eu tenho tentado crescer e melhorar a cada dia. Para acolher, então, o reino de Deus é preciso passar por essa conversão, ter clareza diante de Deus, oferecer a sua própria vida a Deus. Se esse reino está acontecendo agora, ele está atuando em cada pessoa que está aberta a Deus, em cada pessoa que faz o bem sem interesse, cada pessoa que ajuda o outro, porque o outro tem necessidade, para que ele possa se elevar e crescer na vida. O reino já está acontecendo. Mas ele só terá uma plenitude no futuro. Talvez nós não vejamos a plenitude dele. Veremos quando estivermos na casa do Pai. Ali sim o reino se completa, onde não há mais atitudes farisaicas, não há mais rancor, divisão, não há mais choro e nem pranto. Nós vamos para o nosso intervalo, voltaremos, palavra de Deus na nossa mão, vamos escutar o que o Senhor tem a nos falar. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Azaleste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Azaleste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho.
A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos de volta no nosso último bloco do programa Iluminar. A luz de Deus agora chega até você por meio da sua palavra. Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. E nós conhecemos Jesus quando escutamos a sua voz, quando a sua palavra nos é dirigida. Assim nós temos proximidade com Ele. E hoje nós estamos refletindo sobre o reino de Deus. É certo, meu irmão, minha irmã, que o reino pode ser aceito, mas pode também ser rejeitado. Todos nós, homens e mulheres, vivemos diante de Deus na mais plena liberdade. Deus não nos força a fazer nada. Ele sempre nos propõe. E cabe a nós acolher ou rejeitar a sua proposta. Quando nós acolhemos a proposta de Deus do seu reino, ele vai crescendo, ele vai se expandindo entre nós. Quando nós rejeitamos, ele vai aos poucos se diminuindo. Ele vai se tornando pequeno no mundo. E diante disso, o mal vai crescendo a desordem, vai crescendo o rancor, o orgulho, vai crescendo tudo aquilo que despreza alguns e eleva um outro grupo. Meus irmãos, minhas irmãs, falar do reino de Deus é também perceber a sua presença através das pequenas transformações do dia a dia. Coisas pequenas que acontecem conosco que já nos iluminam para
E ele de fato está aí, a esperança, porque o reino de Deus está aí semeado entre nós. Ele é simples, ele é pequeno. Para refletir sobre isso, nós vamos escutar hoje o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, um trecho bem pequeno, do versículo 31 ao versículo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou-lhes dizendo, e contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos à sua sombra. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui nesse capítulo de São Mateus, onde Jesus conta para nós as parábolas do reino, as comparações que nós dizíamos lá no início do nosso programa. Ele faz, então, esses paralelos. E aqui, a expressão que surge é reino dos céus, como disse, São Mateus não usa o termo Deus em respeito à cultura judaica, mas utiliza o termo céus, que designa a mesma realidade. As duas comparações que nós ouvimos no Evangelho de hoje é o reino como semente de mostarda e o reino como fermento. Aqui nós já podemos compreender como o reino dos céus, o reino de Deus é simples. Ele nasce na simplicidade de cada ação. Aquela sementinha pequena plantada que depois cresce e se torna um grande arvoredo que abriga. Por exemplo, meu irmão, minha irmã, às vezes nós vemos pessoas fazendo uma atitude boa, isolada. E ali a gente pensa, mas esse bem que essa pessoa faz aqui não resolve muita coisa. Resolve. É o exemplo da semente. É aquele pequeno bem que às vezes contagia outro. É o exemplo do fermento, que é pequeno, mas que contagia a massa ao redor e faz a massa crescer. É o bem praticado por um que serve de exemplo, que é praticado por outro, e um pequeno bem que já faz na vida daquela pessoa que o recebe uma grande diferença. Um efeito enorme para aquele que é agraciado com este bem que nós praticamos. Já imaginou se não houvessem essas pequenas pessoas que são como as sementes de mostarda, construindo o reino de Deus na sua cidade, no seu bairro, no seu país, na sua nação? Madre Teresa de Calcutá, um grande exemplo para todos nós, ela foi como essa semente de mostarda e como essa pequena porção de fermento para toda uma nação de quase 1 bilhão de pessoas, que é a Índia, ou de mais de 1 bilhão de pessoas. Ali ela foi semeando a pequena semente e viu aos poucos o reino dos céus crescer. Ele nasce por iniciativa de Deus e ele se mostra então nessas pequenas atitudes nossas de amor e de justiça. Quantas pessoas fazem o seu bem, são pessoas boas e ninguém sabe disso? São caridosas, são amáveis, são generosas, prestam serviço solidário, serviço gratuito, e ninguém sabe disso, não é contado. Nós não temos condições de mostrar para o mundo. É o bem que elas fazem. O reino dos céus contagia. Deixe que ele adentre na sua vida. Se abra para acolher o reino de Deus. Rezemos. Senhor, pelas ruas, olho ao meu redor e te vejo com fome, jogado pelas calçadas e me pedindo apenas um pedaço de pão. Nos hospitais, sei que morres desprezado, solitário e sem o mínimo de cuidado. Vejo-te como estrangeiro, sofrendo sem voz, sem vez e lugar. No campo, te encontro humilhado, expulso de sua terra, com os pés feridos, as mãos chagadas e o rosto marcado pelo trabalho, em busca de uma vida digna. Pedimos-te, Jesus, ajuda-nos a te reconhecer em cada um destes nossos irmãos. Ensina-nos a, com um coração largo e aberto,
unir nossas vidas às dores deste nosso povo e, pela força da Tua palavra que escutamos, construirmos caminhos de amor, dignidade e esperança, que são para nós o reino que vós mesmo anunciastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso programa. O meu abraço a todos. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial para uma pessoa que disse que sempre quando pode nos assiste na segunda-feira e nos outros dias. Para o seu Eustáquio, relojoeiro, um abraço para o Senhor e para toda a sua família. Fiquem todos com Deus, que a bênção do Senhor traga luz e paz para a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na luz do Senhor até o nosso próximo encontro.